Bom dia, paz do Senhor Jesus. Segunda-feira, Senhor, nós oramos a Ti por uma semana abençoada. Muito obrigada pela noite que o Senhor nos deu de descanso, pelo dia que amanheceu lindo e porque as nossas esperanças, elas não são infundadas. Nós temos uma esperança inabalável daquilo que nos espera, uma vida eterna na presença do nosso Deus, um lugar de gozo, um lugar de alegria, um lugar tão maravilhoso que não tem como colocar em palavras. Este, o destino que nos espera. Deus preparou para nós, o Pai, Jesus disse: eu vou preparar morada para vós na casa do meu Pai, um lugar maravilhoso, Esse é o nosso destino. É para lá que nós estamos indo, Tem um hino antigo que diz assim: caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não importa a mim, porque eu estou caminhando para Canaã. Bom dia, Juliana. Bom dia, Maria Luísa. E é para lá que nós estamos indo, nós estamos a caminho. Sabe quando você está viajando e você está indo em direção à praia, em direção a Marobá, né, Luísa? Você vai alegre, você vai contente, porque você sabe o que está te esperando, Aquele lugar lindo, maravilhoso, dias de descanso. E quando a gente volta, a gente às vezes já não volta tão contente, Porque você sabe que você volta para a sua rotina, para os problemas, para o trabalho, para as coisas que você tem que enfrentar. Mas graças a Deus que a nossa viagem é uma viagem de ida, não é de volta, Os problemas, eles vão ficar para trás, os desafios vão ficar para trás, a luta vai ficar para trás. E isso nos deixa muito renovados a cada manhã, saber que a tua jornada... Bom dia, Márcia Cristina! Ela diz que ela também vai. Pois é, se você não vai para Canaã... Bom dia, Sônia Linda. Se você não vai para Canaã, não impeça a mim, porque eu estou indo, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Então nós estamos numa viagem de ida e o destino que nos aguarda, nós vamos chegar lá, Então nós não podemos desanimar no meio da jornada. A gente tem que perseverar, não pode se cansar, porque a gente sabe, A gente sabe para onde nós estamos indo, a gente sabe aonde a gente vai chegar. Aliás, a gente sabe assim, Sabe de saber, não sabe de experimentar. Só de vez em quando que a gente experimenta um pouquinho, da realidade celestial. O Senhor deixa a gente sentir só um gostinho, daquilo que nós vamos experimentar por toda a eternidade. A Sônia diz que também está caminhando para Canaã. Então, gente, não vamos desistir no meio da jornada, não vamos desanimar, porque a nossa viagem tem um destino certo, Estamos indo para os braços do nosso amado, do nosso Jesus. E olha, as pessoas que já estiveram lá por cima falaram que é assim algo tremendo, que vale muito a pena. E a palavra de Deus nos garante isso, que a nossa esperança ela não é infundada, E a nossa esperança se baseia no amor que Deus tem por nós. Nós temos certeza daquilo que nos aguarda por causa do amor que Deus tem por nós, por causa da palavra dele, aquilo que ele nos garante, a vida eterna na presença dele. E ele nos prova esse amor que ele tem por nós, em que ele deu Jesus Cristo, seu próprio Filho, para vir aqui nos buscar, pagar esse preço altíssimo para o nosso resgate. E a palavra diz que ele não abre mão de nós, que ninguém pode arrancar a gente da mão dele. Nós estamos seguros nas mãos do nosso Deus. Então não importa, o que vai acontecer aí pela frente. Como eu já disse para vocês, eu creio, pessoalmente eu creio que o Senhor vai sacudir esta terra, vai chacoalhar, Mas nós que estamos segurando na mão do nosso Deus, nós não vamos temer,
nós vamos saber que isso é necessário para que muitos se salvem, muitos precisam ser despertados. Mas para nós, né, tudo é diferente. Eu escolhi um salmo aqui de número 21 para a gente começar hoje o nosso bate-papo, a nossa conversa, o nosso compartilhamento, né? E é o salmo de número 21. Ó Senhor Deus, o rei está muito feliz, porque lhe deste força. Este é Davi falando. Está muito contente o rei, porque o tornaste vitorioso. Tu satisfizeste os seus mais profundos desejos e lhe deste o que ele pediu. Tu recebeste com bênçãos preciosas e puseste uma coroa de ouro na sua cabeça. O rei pediu vida e tu lhe deste vida longa, sem fim. Olha que maravilha, né? É uma palavra profética que nós podemos tomar para nós, porque nós somos um reino de sacerdotes, né? Somos reis e sacerdotes. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele acumulou essas duas funções, né? Uma coisa até bem rara. Ele era o rei e ele era o sacerdote, né? Ele tinha também, lógico, o sacerdote, mas ele tinha o ministério sacerdotal de ministrar diante do Senhor. E ele ministrava muito bem, né? Desde que ele era menino, ele tinha sua harpa e ele ministrava ao Senhor. E ele diz: Senhor, o rei está muito feliz, eu estou muito feliz. Eu não sei você, eu estou muito feliz. E por que eu estaria tão feliz? Porque o Senhor, ele me curou por dentro, ele me libertou. Antes de vir para Jesus, e demorou tanto, eu já vim para Jesus, já tinha 34 anos. Foi uma jornada de muita dor interna, de muito sofrimento, de muitas angústias, de muitas incertezas, de muitas depressões, não é? De muita rejeição. Bom dia, Betsabe Guimenez está de Colômbia. Denise Ferreira, bom dia. Gente, eu tinha um sofrimento interior que ninguém imaginava o tamanho da minha angústia interior, do meu sofrimento interior. E Jesus, ele veio, e quando ele veio, ele foi me libertando, ele foi me curando, ele foi me sarando. E hoje eu estou aqui, né, livre, feliz. Gente, eu não tenho motivo de ficar infeliz. Por que você... Eu não sou mais uma pessoa infeliz, eu sou uma pessoa feliz. Bom dia, Lúcia, Lígia, todo o pessoal que está chegando aí. Que bom que vocês estão comigo nesta manhã. Como é que você está se sentindo por dentro? No começo, quando eu vim para Jesus, foi uma batalha muito grande. Parecia que eu ia me despedaçar por dentro, né? Foi uma batalha muito grande, o meu começo de conversão. Mas ao longo da jornada, o Senhor foi me sarando, foi me curando, foi me libertando. Bom dia, Lúcia Facheber, assim que fala o seu nome. De onde você está? Me vendo, Lúcia. Gente, e hoje eu posso dizer que eu tenho paz no meu coração. Eu tenho paz. Eu não estou sofrendo. Eu sofro pelo mundo, eu sofro pelas pessoas, não é? Assim como Jesus sofre. Jesus sofre pelas pessoas, né? O Senhor, nosso Deus, ele sofre pelos seus filhos. Ele sofre pela humanidade que ele criou. Como eu disse para vocês, nós fomos criados através de Jesus. Tudo que nós fazemos nessa vida, nós fomos criados à semelhança de Deus. E como é que é o processo? Primeiro você pensa, você não tem como fazer nada que você não tenha pensado primeiro. E quando você pensa, né, aquele pensamento ele vai se transformando em substância até que aquilo, né, se for o caso, né, se você der lugar àquele pensamento, aquilo vai se transformar em ação, ou, né, vai se transformar em algo aqui nessa nossa dimensão. E é a mesma coisa, né, com Deus. Deus, antes de criar as coisas, ele pensou as coisas. E todas as coisas foram criadas, através de Jesus Cristo. Sem ele, nada do que foi criado né, veio à existência.
Ok, Lúcia. Lúcia de Juiz de Fora. Prazer em ter você conosco. Então, gente, se tudo foi criado através de Jesus Cristo. Bom dia, Carlos Alberto. Nós também fomos criados através de Jesus Cristo, por Ele, para Ele, né? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nada do que foi feito sem Ele se fez, né? Tudo foi feito através dele, tudo foi feito por Ele. Nós viemos à existência através de Jesus Cristo e é para Ele que nós estamos voltando. Então, cada um de nós temos a centelha de vida de Deus, porque a vida vem de Deus. Então, quando eu vejo essas pessoas caídas na rua, completamente destruídas pelo inimigo, né, eu penso, olha aí, Senhor, né? Envia anjos para resgatar essa pessoa. Eu começo a orar, eu começo a repreender o inimigo, pedir ao Espírito Santo que alcance aquela vida, porque, gente, cada um desses seres humanos é um pedacinho de Jesus Cristo que o diabo, né, fez aquilo, né, de reduzir a pessoa àquele estado de morte, de perdição. Mas nós temos que clamar a Deus por cada ser humano, porque cada um de nós é tão precioso, porque fomos criados, viemos de Deus, fomos criados, né, a partir de Jesus Cristo. Mas como eu estava dizendo aqui no Salmo, né? Ó Senhor Deus, o rei está muito feliz. Eu estou feliz por causa do que o Senhor fez na minha vida, porque Ele me curou dentro. Então hoje eu não tenho motivo de tristeza, né? Motivo de tristeza a gente tem de aborrecimentos, né? De coisas, porque o diabo sempre está tentando nos roubar a alegria. Mas eu sou uma pessoa inteira por dentro, uma pessoa feliz, e é isso que Deus quer fazer também na sua vida, né? Você chegar nesse ponto de você falar, uau, eu estou bem, glória a Deus, eu estou bem. Né? Às vezes a gente tem os ataques do inimigo, né? Mas é coisa passageira, porque por dentro, né, o Senhor vai fazendo uma obra tremenda. Tu satisfizeste os meus mais profundos desejos e lhe deste o que ele pediu, deu ao rei o que ele pediu. Né? Qual é o teu mais profundo desejo? Eu acho que o mais profundo desejo do ser humano é sentir paz. Paz é uma palavra que significa tanta coisa, né? 3 letrinhas, mas é uma realidade imensa, né? O mundo está à procura de paz, mas a única paz que nós podemos ter é a paz que Jesus Cristo nos dá, a paz que excede todo entendimento, a paz que se manifesta em meio à tormenta, não é? Eles gostam muito de falar, quando falam de paz, sobre pinturas que fizeram, né, um concurso para expressar a paz, e muitos pintaram aquele céu lindo, né, aquele jardim tranquilo, e determinado pintor, ele fez... Bom dia, Luiz Fernando! Bom dia, está desejando boa semana, você está no bairro Alto Eldorado, ok, a oficina Beto Cardo Alto Eldorado. Um abraço para todos vocês aí, Luiz Fernando, que o Senhor abençoe grandemente. Mas como eu estava dizendo, a pintura que retratou melhor a paz era uma pintura de uma grande tormenta e uma árvore na beira do precipício, né? Com um ninho de passarinhos e a mamãe passarinho alimentando ali os seus filhotes nos seus biquinhos e eles cantando felizes e não estavam nem um pouco preocupados, né, com a tempestade. Como Jesus disse, ele cuida, né, dos pássaros. E eu estava meditando um pouco. Eu não consigo, né, gente? Eu venho para um lugar, eu começo a falar, não consigo ficar aqui no Salmo porque vão vindo outros assuntos. Esse final de semana... eu acordei de manhã, ou eu fui dormir, não sei, acho que foi na hora que eu fui deitar. E eu estava pensando, Jesus, que coisa, né, tremenda a vida do ser humano, como que nós somos tão frágeis, né? Todos os dias você tem aí um certo número de horas que você fica acordado, depois você fica morrendo de sono, você fica cansado, você tem que ir para a cama dormir.
né? E se a nossa vida é, né, tipo 80 anos, nós vamos dormir 8 horas por noite, nós vamos dormir a terça parte da nossa vida. Um terço das nossas vidas, o que dá aí 26 anos mais ou menos, né? Não fiz as contas exatas, você vai passar dormindo completamente, né? Sem defesa, dormindo, confiado na proteção de Deus. Então, nós somos de uma fragilidade, de uma dependência do Senhor, que eu não sei, o ser humano ele se enche de soberba, de ansiedade, de preocupação. Por quê? Porque o inimigo, né, turba a nossa mente. Ele, né, traz aquilo que ele vive, os medos que ele tem, ele coloca no ser humano. Porque ele não tem a graça de Deus, ele não tem a misericórdia de Deus, ele não tem o favor de Deus, ele não tem o amor de Deus, ele perdeu tudo. Mas ele traz para as nossas mentes o tormento em que ele vive e ele tenta atormentar as mentes dos seres humanos, né? E as pessoas, elas ficam debaixo de influência demoníaca, do medo, da angústia, da preocupação, de tantas coisas que perdem a noção de quem nós somos como seres humanos. Se nós fomos formados no ventre da nossa mãe, fomos formados, né, a maioria de nós, com todos os dedinhos da mão, do pé, com o nariz, não faltou nada, já é um milagre de Deus, né? A gente vira a existência. Você ser formado ali, vira a existência, já é a mão de Deus, já é a proteção de Deus, e começamos a caminhar por essa vida. Quantos vírus nós poderíamos ter pegos, quantas bactérias, quantas doenças, quantas vezes o nosso corpo poderia ter parado de funcionar, alguma parte do nosso corpo ser danificada. E nós não, né, temos aí a proteção de Deus, como Deus nos guarda, como nós estamos vivos pela providência de Deus e estão frágeis, né? Que a gente corre o dia inteiro, se estressa, acha que está fazendo alguma coisa, mas depois você tem que parar e dormir todos os dias, senão você não consegue ir adiante. E o homem, diante desta realidade, devia parar e pensar: realmente eu estou nesse mundo, né? Por causa da escolha de Deus, e se eu estou vivo é porque Ele me protege. E Jesus ele fala: olha, não estejais ansiosos por coisa alguma, a vida não é mais importante, né? O corpo não é mais importante do que a veste, porque você está preocupado com o que você vai vestir, com coisas banais, coisas dessa terra, né? Você está preocupado com o que você vai comer? Deus cuida até dos passarinhos, né? Eles não têm falta de nada. E eu fico intrigada porque é tanto passarinho voando por aí e eu nunca acho nenhum passarinho caído morto no chão. Eu não sei aonde eles vão para morrer, como é que faz, porque eles simplesmente, né, desaparecem. Você não acha muito passarinho morto caído por aí. Mas vejam bem, Deus, Ele cuida de nós. E nós temos que ter essa confiança nele e falar: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Estou nas tuas mãos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, bem conhecido, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e dê mais uvas ainda. Vejam isso que eu estou dizendo. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim, né? Então, você vem de Cristo, você é parte desta videira, mas este galho, quando ele não dá fruto, que ele está prejudicando a videira, né? Prejudicando o corpo de Cristo nessa terra, não está dando fruto, ele vai ser cortado. E os demais vão ser podados para ficar limpo, para dar mais uvas, né? Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Então,
O galho que é cortado fora é porque ele não quis permanecer unido a Cristo. Por isso ele foi cortado. Porque quando nós queremos permanecer unidos a Cristo, Ele vai nos podar para sermos mais frutíferos, Ele vai trabalhar nas nossas vidas, Ele vai nos curar por dentro, Ele vai nos libertar, vai trazer para um lugar de liberdade nele. Né? Depois eu quero falar sobre o dia do Pentecostes, que é essa semana está chegando o Pentecostes, mas vamos aqui. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim, disse Jesus, vocês não podem fazer nada. Por outro lado, né, nós temos a palavra que diz que em Cristo nós tudo podemos naquele que nos fortalece, porque a seiva vem dele, a vida vem dele, a força vem dele, a graça vem dele, o poder vem dele. Então, nós temos que estar unidos com ele. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês vão receber tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, assim disse Jesus, assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Né? E aí Jesus vai falando, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi vocês, para que vão e deem fruto, e esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto, amem uns aos outros. Que texto lindo, que texto maravilhoso. Então vamos ficar unidos com Jesus, porque Ele, né, através do Espírito do Senhor, opera no nosso interior para nos trazer para este lugar de alegria nele, né? Esta alegria, esse lugar de prazer no Senhor. Então, eu vou aproveitar que eu estou falando, né, de prazer no Senhor, desse salmo que Davi diz, né? Eu te pedi vida, o Senhor me deu vida longa, vida sem fim, vida eterna, né? Vou aproveitar para compartilhar com vocês algo que o Senhor falou para mim nesse final de semana. Como eu disse para vocês, uma das coisas que eu estava meditando é sobre a nossa dependência de Deus, a nossa fragilidade como seres humanos, que nós temos que comer, senão você morre sem comida, você tem que se lavar, senão você começa a ter um cheiro insuportável, né? Nós estamos realmente aqui de passagem, numa missão para Deus, né? Para completar uma obra que Ele nos confiou para fazer. Mas já por 2 noites, 2 finais de semana, eu acordo com uma palavra do Espírito Santo. O Espírito do Senhor, ele fala muito comigo através de louvores, de canções, né? O Espírito de Deus, ele comunica comigo, ele é muito poético, ele traz as mensagens. Então, às vezes, eu acordo de manhã, tem um hino tocando na minha cabeça, né? Se eu prestar atenção, eu vou ver o que o Senhor está ministrando a mim, o que ele está dizendo através daquela canção.
E no fim de semana retrasado, eu amanheci cantando um hino que talvez você não conheça, que canta assim: Tu és para mim como um saquetel de mirra, tu és para mim como um saquetel de mirra, baseado em cantares, né? Que a noiva fala para o noivo: você é para mim como um saquetel de mirra. E quando foi esse fim de semana, novamente, né, quando eu acordei de manhã, eu fui orar e veio novamente a palavra, né? Você é um saquetel de mirra, saquetel de mirra. E eu resolvi, então, buscar entendimento, ver o que significa, né? O fato da noiva falar para o noivo: tu és para mim um saquetel de mirra. E eu vi, né, na minha pesquisa, que o saquetel de mirra, as mulheres, na época de Salomão, quando foi escrito por Salomão, o livro de Cantares, quando elas iam dormir, elas penduravam, né, com um cordão, elas penduravam um saquinho que tinha um pedaço da essência de mirra dentro do saquinho, e esse saquinho ficava aqui entre os seios da mulher, enquanto ela dormia. De manhã, quando ela acordava, ela tirava, né, aquele saquinho, mas ela passava o dia perfumada, recendendo aquele perfume, porque a mirra entranhava na pele. Então, quando Salomão compara, né, quando no caso aí a noiva compara, né, porque ela, a sulamita, quando ela fala, né, para Salomão: tu és para mim como um saquetel de mirra, o que fica aqui entre os seios é o nosso coração, né? Ela deu a ele a parte mais íntima do seu ser, que é o seu coração. E a fragrância do amor dele, do amado, enche o coração dela, porque ele é como aquele saquetel de mirra, né? A sua doçura, a doçura do amado, como a mirra que enche o coração dela. A mirra, na verdade, ela não é doce, mas a doçura do perfume, não é? Então, aquilo tinha um grande significado, este saquetel de mirra, né? Então, é como assim, quando você passa tempo com Jesus, quando você traz ele para o teu coração, né? Quando você dorme, leva ele para a cama contigo, que é o lugar de maior intimidade. O perfume de Cristo vai ficar em você. E quando você for conviver com as pessoas, né, você vai estar exalando o perfume daquele amor, né? E eu tenho aí, né, uma pergunta. Lá em Oséias, o Senhor também tem me falado no livro de Oséias. O livro de Oséias é muito interessante porque Deus manda ele desposar uma prostituta, né? E aquela prostituta, aquela mulher, ela era Gomer, né? Ela era uma prostituta cultual, uma prostituta no templo. E essas prostitutas do templo, os homens, qualquer homem ia e tinha relação com essas mulheres, e eles acreditavam que se ele tivesse relação com aquela mulher, ele ia ter fertilidade para ter filhos e fertilidade nas colheitas, ele ia prosperar, em resumo. Então, haviam muitas prostitutas cultuais no templo, e pasmem você, homens prostitutos, ok? Que teriam relação com homens também. Então, era abominação pura. E como é que isso acontecia? Na verdade, essas mulheres, né, elas deixavam o corpo delas ser possuído por aqueles demônios, e os demônios estavam tendo relação com aqueles homens que iam no templo. Então, aqueles homens estavam tendo relação sexual com os demônios, e os demônios passavam a possuir os seus corpos, porque a relação sexual é o jeito mais fácil que o demônio passa de um corpo para outro corpo. Então, a população toda ficava endemoniada, porque aquele homem que ia lá e tinha relação com aquela prostituta, ele se enchia de demônios, e ia ter relação com a sua própria esposa, que também ficava cheia de demônios, e assim ia por diante. Satanás, ele sabe como trabalhar.
mas o Senhor deu uma ordem a Oséias. Bom dia, Wagner. E falou com ele: vai e desposa aquela mulher prostituta, tá? E ele teve filhos com ela, e o Senhor falou: eu quero que você despose essa mulher. Quer ver? Vou ler aqui em Oséias, eu tinha separado Oséias aqui. O Senhor Deus falou para Oséias, né? Vai e casa com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta. Eles foram infiéis e me abandonaram. E Oséias foi e casou com Gomer, ok? E foi tendo filhos, né? Oséias, a vida dele foi aqui uma profecia. Os filhos tiveram nomes proféticos, porque a esposa do Senhor era Israel e ela estava prostituindo com outros deuses, ok? Mas em Oséias, no verso 2:2, vai dizer assim: e desvie ela as suas prostituições da sua face ou do seu semblante e os seus adultérios de entre os seus peitos, né? O Senhor, ele estava se referindo aos corações deles, que estavam buscando as coisas do mundo em vez de buscar o Senhor. Por isso o Senhor falou, né, com aquela prostituta que desposou Oséias, que era um símbolo da nação de Israel, que ela se desvie das suas prostituições e dos adultérios de entre os seus peitos, né? O adultério começa no coração da pessoa. Quando nós nos desviamos do primeiro amor, nós vamos ver a queixa de Jesus, a sua igreja lá em Éfeso, né? Porque vocês abandonaram o primeiro amor. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, a pergunta que eu tenho para você é: quem é o rei do seu coração? Quem é o amado da sua alma? Alguns corações, eles estão cheios de adultério, de infidelidade, porque amam as coisas do mundo. E essas coisas do mundo é que controlam os seus corações, em vez de fazer, né, com que a doçura do Espírito de Deus, como a mirra, envolva o seu coração, você deixa outras coisas penetrar no seu coração. Nós precisamos buscar a doçura da presença do Senhor, para que Ele nos preencha. Nós não podemos permitir que o mundo, que a carne, que as preocupações dessa vida, né, o pecado, todas aquelas coisas que nós vemos em Mateus 13, que, né, matam a semente, sufocam a semente, nada disso pode ocupar os nossos corações, nada disso pode dominar este lugar de intimidade que nós devemos ter com o nosso Senhor. Este local de intimidade entre os nossos seios, o nosso coração, ele deve permanecer inteiramente ao Senhor. O nosso desejo deve ser completamente para o nosso Deus, né? Eu não sei você, quando você vai deitar à noite, para onde correm os seus pensamentos, né? Você deseja a presença do Espírito? Quais são os seus últimos pensamentos antes de você dormir? E quando você se levanta pela manhã, qual é o seu primeiro pensamento? Quando nós estamos apaixonados por alguém, é o nosso último e o nosso primeiro pensamento, não é? A gente só pensa naquela pessoa. Aquela pessoa ocupa o centro das nossas atenções. E é este lugar que o Senhor quer ocupar na minha vida, na sua vida. O centro das nossas atenções. Tanto que a primeira igreja, a primeira carta que Jesus, né, manda João entregar, a igreja de Éfeso era uma igreja muito importante. A partir da igreja de Éfeso, praticamente surgiram as demais. E o Senhor reclama, né, para o povo da igreja de Éfeso, que eles abandonaram o primeiro amor. Éfeso, a cidade de Éfeso abrigava o culto ao imperador romano e o culto à deusa grega Ártemis. Isso está lá em Atos, no capítulo 19. Essa deusa Ártemis é a deusa Diana dos Efésios, não é? Vocês lembram disso?
né, que eles quase mataram Paulo, e eles ficaram 2 horas gritando, né, no templo grande, a Diana dos Efésios. Esse culto estava lá em Éfeso. E a igreja, né, era uma igreja que sabia reconhecer as heresias, não aceitava as heresias, e o Senhor elogiou aquela igreja por muitas coisas. Mas ele diz aqui, porém eu tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Então, no princípio, quando a gente vem para Jesus, a gente se apaixona por Ele e nós precisamos voltar a nos apaixonar pelo Senhor. Em Éfeso, eles abandonaram, né, esse calor do primeiro amor, o zelo do Senhor. E o livro de Cantares, no livro de Cantares, nós somos desafiados, né, a voltar a este primeiro amor. O verso 1:14 eu anotei aqui, né? A partir do 12, ela, né, a Sulamita, que é a igreja do Senhor falando com o noivo. Quando o meu rei estava sentado no seu sofá, sentia-se o cheiro agradável do meu perfume. O meu amado tem cheiro de mirra quando descansa sobre os meus seios, né? Aqui, né, fala que ele tem, né, em outra versão, né, tu és para mim como um saquetel de mirra. Essa versão diz, ele tem cheiro de mirra quando descansa entre os meus seios. E esse cheiro não é para sair da gente, né? O cheiro, o bom perfume de Cristo que nós devemos ter. O meu amado é como as flores do campo, nas plantações de uvas que ficam perto da fonte de Engedi. Esse Engedi é um deserto, né, ali que circunda o Mar Morto. Eu estive ali boiando nas águas do Mar Morto. São águas densamente salgadas, né, que você não consegue imergir na água. A água ela te lança para cima, uma água muito forte, né, cheia de ácido sulfúrico, tem um cheiro forte. Mas dali eles tiram substâncias para tratamento de pele, um monte de coisa, né? Hoje tem spas, hotéis enormes ali para tratamentos de pele e de estética, essas coisas, né? Mas nos dias de Salomão, Engedi era um grande deserto e no meio do deserto ele plantou um oásis, plantou palmeiras, plantou todo tipo de árvores, flores aromáticas. Então era um deserto, mas ele plantou ali um oásis maravilhoso, né? O oásis no deserto de Engedi. E ela diz, né, que o amado dela era como um ramo de flores, né, colhidas naquele deserto. Porque, né, é como se todos os outros amores fossem como deserto. Somente o amado dela era, né, como flores daquele oásis. Assim tem que ser o Senhor na nossa vida. Tudo mais, né, é como um deserto, não tem valor, não tem significado, né? Mas Jesus, Ele é o nosso oásis, o Senhor é o nosso lugar, nosso local, nosso lugar de deleite, né? Então ela fala para ele, né? O meu amado tem cheiro de mirra quando descansa sobre os meus seios, no meu coração, que ela quis dizer. Nele como essas flores lá de Engedi. E ele responde, como você é bela, minha querida, como você é linda, como os seus olhos brilham de amor. Este é o relacionamento que o Senhor quer ter conosco, não é? E ela responde, como você é belo, meu querido, como é encantador. E o diálogo vai, né? Tem uma parte que fala que ele me introduziu, né, nas suas recâmaras. O rei me introduziu nas suas recâmaras. E isso, o significado é de que, né, o rei, o Senhor,
Ele me introduziu nos seus afetos, nas suas afeições, no seu coração, nos segredos do seu coração. É essa intimidade que nós devemos ter com o Senhor, que nós devemos buscar com o Senhor. E eu estou à cata desta revelação, né? Da compreensão da santidade do Senhor, de querer esse relacionamento, né, que tínhamos no começo, essa intimidade, de recuperar isso. E nós, essa semana, vamos viver o dia de Pentecostes lá em Israel, e esse ano é bem profético, porque a Páscoa aconteceu mesmo, eles estavam dentro de casa por causa da peste. Então, o Pentecoste, eu estou aguardando que seja um derramar sem precedentes do poder de Deus. E eu estou preparando o meu odre, pedindo ao Senhor, Senhor, prepara o meu odre, um odre novo, para que eu receba este vinho novo que está para ser derramado, não é? Olha só, começa assim, Cantares, que os seus lábios me cubram de beijos, o seu amor é melhor do que o vinho, né? Este amor melhor do que o vinho, o seu perfume é suave, o seu nome é para mim como um perfume derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. Leve-me com você, vamos depressa, seja o meu rei e leve-me para o seu quarto, né? Tudo isso é uma linguagem simbólica deste relacionamento de amor, né? Desse relacionamento que o Senhor deseja ter conosco, como o amado, amada, né, de sua alma, porque dessa maneira como ele nos vê, né, uma vez que você está em Cristo, ele nos vê, eu já falei isso para você, já dei, né, testemunho de que ele nos vê perfeitos, de que ele nos vê lindos. Então é hora de buscar. Nós vamos, essa semana, vamos estar lá no livro de Atos, compartilhando, né, a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Já falei bastante sobre o Pentecostes aqui, e vai ser quinta, sexta e sábado agora. Se consagre, busque, vá para o monte, faça propósito de oração, peça ao Senhor que nesse Pentecostes ele renove o batismo do Espírito Santo sobre a sua vida, que ele derrame da glória, do poder dele, porque mais do que nunca, nesse tempo em que as nações estão encobertas de trevas, a luz do Senhor, ela vai brilhar sobre nós com maior intensidade, não é? Isaías 60, levanta e resplandece, porque sobre ti brilha a glória de Deus, desce a glória de Deus. As nações cobrem a terra, mas sobre ti resplandece a minha luz. Nosso caminho não é o caminho do mundo. A nossa caminhada é uma caminhada de esperança, de certeza naquilo que nos aguarda. E a palavra diz sobre nós, o justo, a luz do justo, é como a aurora, vai brilhando, 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 mais e mais, até ser dia perfeito. Ok? É essa nossa caminhada. O Senhor, ele é fiel, ele tem trabalhado no nosso interior. Se nós mantivermos o sactel de mirra colado aqui no nosso seio, no nosso coração, o perfume dele, a natureza dele vai tragando toda a morte em nós, todo mal em nós, e vai nos transformando, né? Vai nos enchendo de vida até aquele dia em que vamos estar com ele, né? Eternamente, cheios de vida eternamente. Gente, mas eu tinha colocado aqui alguns agradecimentos. Eu quero agradecer a pastora Lourdes, que tem caminhado conosco. Ela está lá na Venezuela, e ela disse que eles estão ficando muito tempo sem eletricidade, sem internet, mas quando volta, né, a energia elétrica, eles estão escutando em família esse nosso programa, né? Eles têm escutado em família. Olha que bênção, que bênção. E eu sei que eles escutam em oração por mim, recebendo a mensagem de Deus em seus corações. Também agradecer a Maria Cristina, que me adicionou esses dias, obrigada. Não é Maria Cristina, é Márcia Cristina. Ela é minha xará, né? Márcia é minha xará. Ela compartilhou o programa com
as irmãs, com as amigas dela, e elas devolveram comentários maravilhosos. Então, eu quero mandar também aqui uma bênção, né, para a irmã Sueli, lá de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, não é? Que nos assistiu, também a irmã Nazaré de São Paulo, a irmã Popé de Fortaleza, todas elas foram alcançadas, né? Porque a Márcia Cristina compartilhou o programa e elas tiveram suas vidas edificadas. Um abraço também para a Cida, lá em Valadares, tá bom, Cida? Gente, eu chego em casa, né? Às vezes com fome, mas eu já ligo o computador para passar este programa para o YouTube e através do YouTube, né, o programa poder ser divulgado, porque essa é a palavra de Deus. Bom dia, Epitácio, você novo por aqui, que bênção. Este programa, ele vai ser postado no Facebook e vai para o YouTube. Se você quer receber este programa no YouTube, para você compartilhar com outras pessoas, para você me ajudar a distribuir, né, a palavra de Deus que nós estamos dividindo com vocês, você me adiciona no seu WhatsApp, viu, Epitácio? O meu WhatsApp é 32 991 95 9489. Você pode botar o programa lá no Facebook para ouvir novamente, Márcia Martins no Facebook. Você vai receber, né, ele na versão YouTube. No YouTube você me acha Márcia Entre Nações, ok? Muito obrigado por vocês que estão ouvindo e que estão compartilhando, falando para as outras pessoas. Você pode me ouvir na Rádio Impacto, aqui de Juiz de Fora, FM, né, a 106,3. Você pode me ouvir no Face Live e você pode acessar diretamente o site da rádio e me ouvir ao vivo aí no seu celular, no seu tablet, www.radioimpactojf, de Juiz de Fora, né, só jf.com.br, ok? Porque eu estou aqui, é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo milagre de Deus, é o meu serviço ao corpo de Cristo, ok? Eu não faço propaganda de nada, não é? Eu não estou promovendo a mim mesma, eu não recebo nada por isso, ok? Pelo contrário, e eu estou buscando servir ao Senhor, que você possa propagar esta palavra, porque é uma palavra fresca que chega para nós. A cada dia o Senhor é fiel, Ele vai trazendo a mensagem. E então eu quero agradecer muito a vocês pela sua parceria, ok? E nós estamos em dias, né, muito especiais. É o momento de buscarmos ao Senhor intensamente. Aliás, eu estou muito feliz de saber que o pessoal lá em Brasília, eles estão num propósito de 21 dias, onde eles estão indo para defronte do Supremo Tribunal Federal, que é onde as leis que governam o país saem deste lugar, e eles estão se reunindo de 10 da noite a 1 da madrugada, em clamor, em oração, em adoração, proclamando o senhorio de Deus sobre a nação brasileira, porque nós não temos a quem clamar, não existe outro nome, não existe outro Deus, só Ele é Deus, só o Senhor é Deus, e Ele é grande, e Ele é misericordioso, e Ele é um Deus de compaixão, e eu me emociono ao falar disso, porque eu sei que o coração de Deus vai se mover, Ele está se movendo por este clamor, e Ele vai se revelar como o supremo juiz sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas. Hoje pela manhã, eu e Luísa, né, minha companheira fiel de oração, estávamos na sala de oração. Ela tem uma sala de oração na casa dela, uma casa linda, mas quando ela construiu, ela fez questão de construir com uma sala para o Senhor, uma sala de oração. E essa manhã, enquanto orávamos, né, eu me lembrei que Deus, Ele é um Deus que Ele trabalha no oculto, no escondido, e que quando Ele está em silêncio,
Ai, é porque Ele está trabalhando. E eu me deu uma dor no coração aqui agora, não é? Essa dor é de intercessão, é intercessão pelo Brasil, intercessão pela nossa nação, porque nós queremos ver a glória do Brasil, a glória do Senhor sendo manifestada através do Brasil. Uma grande, grande guerra está acontecendo hoje nos celestiais, entre as trevas e a luz. Nós precisamos guerrear, nós precisamos clamar, nós precisamos nos posicionar para que o inimigo não consiga avançar. E nós estamos clamando, e o Senhor está segurando, né? Estes homens, né, que são essas lideranças satânicas que querem, né, levantar o anticristo. Eles estão tendo dificuldade com a igreja, porque a igreja está guerreando, a igreja está se levantando, a igreja está se posicionando, ok? E eles estão ali em Brasília 21 dias clamando para que Deus seja o nosso juiz. O ser humano é tão frágil, nós não podemos nada. Nós vimos aqui hoje, sem Ele, nós não podemos nada. Jesus disse, sem mim nada. Nele nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele diz na palavra dele, mesmo quando eu decretar juízo contra uma nação, se aquela nação se levanta, se arrepende, eu não vou derramar juízo, eu vou derramar da minha graça, da minha misericórdia, não é? Nós sabemos, né, dos planos do inimigo, sabemos do que está escrito aqui na Bíblia, conhecemos o final da história, mas o final da história pode acontecer de uma maneira ou de outra maneira. Como eu disse para vocês, a pessoa ela pode vir às vezes pela dor, às vezes pelo amor, não é assim? Então, o Senhor ele pode tratar com a nossa nação com amor ou pela dor. O Senhor pode tratar com todas as nações da terra. Não deixe de orar pelo presidente dos Estados Unidos, pelo presidente do Brasil, por todos os que estão, né, defendendo os propósitos de Deus, que sejam fortalecidos na força do seu poder, para que este principado de corrupção seja lançado fora da nossa nação. E nós construímos paredes ao redor da nação brasileira, com o nosso clamor, com a nossa oração, com as nossas guerras. Nós fazemos uma parede de proteção, né? Nós, quando oramos, os exércitos do Senhor se movem, que os anjos do Senhor, que os exércitos do Senhor se acampem ao redor da nação brasileira, de tal maneira que os príncipes das trevas caiam, que os príncipes que estão querendo chegar, né, que esse dragão do inferno que está sendo vindo através, né, do comunismo, ele não consiga penetrar as defesas da nossa nação, porque quando nós oramos e guerreamos, os exércitos angelicais do Senhor, os exércitos de Deus recebem poder, eles são fortalecidos e nós vencemos a batalha, amém? A guerra, tudo bem, nós já sabemos, vai terminar quando Jesus lançar Satanás no inferno, ok? Mas o povo de Deus tem poder para clamar, o povo de Deus tem poder para orar, o povo de Deus tem poder para escrever essa história juntamente com Jesus Cristo. Essa história pode ser escrita de uma maneira ou de outra. Se não fosse assim, Deus não teria deixado para nós esse comissionamento de orarmos sem cessar. Ore sem cessar, né? A oração, ela remove as montanhas. Podemos lançar o monte da corrupção no mar. E tem um projeto que está em andamento, o projeto Storm. Storm significa tormenta, ok? Só um instantinho. Este não é um projeto, isso está acontecendo, é uma operação Storm. Eles estão trazendo à luz o que está nas trevas. Sacrifícios humanos. Este final de semana foi capturado um avião com centenas de crianças africanas que foram raptadas e iam ser levadas para sacrifícios
para serem vendidas, né? Eles usam para extrair órgãos, para fazer coisa de órgãos, como a gente fala isso? Venda de órgãos ilegal, ok? Eles foram capturados, esse avião foi capturado. Essas crianças foram libertas desse destino cruel porque nós estamos clamando ao nosso Deus, ok? Descobriram um lugar imenso de sacrifício humano nos Estados Unidos. Coisas estão acontecendo porque o nosso Deus, ele não está parado, mas ele trabalha no oculto, ele trabalha no escondido, e quando o diabo pensar que está levando a melhor, ele vai levar uma rasteira, porque o nosso Deus, ele opera de repente, ok? É de repente que o nosso Deus age. Nós estamos vendo o diabo trabalhando, né? Essa vacina que eles estão produzindo é uma vacina que tem coisas para danificar o ser humano, né? Eles estão aí implantando, né, a rede 5G. Nós temos 4G, vão implantar 5G. A 5G é um pulo imenso. E através dessa rede 5G é possível eles controlarem totalmente o ser humano. E eles estão já introduzindo mutações genéticas. A gente sabe lá que na China, eles já estão colocando chips e coisas nas crianças, né, para que essas crianças sejam super crianças, que não peguem vírus, isso e aquilo, mas eles introduzem coisas para que essas crianças sejam esterilizadas para Deus. São esterilizadas para Deus, tornam-se infrutíferas para Deus, serão incapazes de crer no Senhor. Essas mutações genéticas já estão acontecendo quando eles levam uma criança e ela, né, muda de sexo através de cirurgia. Mutações genéticas, mutações e mutações genéticas, né, vão acontecer mais e mais através da inteligência artificial, super soldados, um monte de coisa. O diabo está trabalhando para mudar a genética do ser humano. Por isso Jesus disse, vai ser como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, o diabo, ele teve intercurso sexual com as mulheres, os anjos caídos, e a genética do homem foi modificada. Os nefilins começaram a nascer, os gigantes, e Deus encontrou somente Noé, que a genética de Noé, geneticamente, ele não tinha sido alterada, estava perfeita, para que ele desse continuidade à raça humana. E o Senhor disse que quando ele vier, será como nos dias de Noé. Casavam, davam-se casamento, viviam como se nada, como se tudo estivesse normal, não é? Mas as mutações genéticas já estariam aí, como nos dias de Noé. Então Deus não tem como prosseguir adiante com uma raça que está marcada com a marca da besta, né? Quando recebe a marca da besta, não há mais como crer no Senhor, e por isso, então, Deus precisa, né, remover uma raça caída da terra, e para que os filhos de Deus, aqueles que estão com o Senhor, venham, né, para reinar com ele nessa terra. Então, queridos, esteja certo, né, de que você se encha do Espírito Santo nesse Pentecostes, que você se apegue com Deus, que ele seja um sactel de mirra precioso entre os seus seios, que o perfume dele se apegue, se entranhe em você, a presença dele seja tão grandiosa em você, que você não vai ser contaminada por essas coisas do mundo, você não vai ser arrastado pela operação de engano, né, que vai arrastar o mundo. Mas o meu tempo acabou, ok? Um beijo, um grande abraço para todos vocês. Recebam o amor do Senhor sobre a tua vida, a vitória que Deus tem para mim e para você. Amém? Bom dia, bom dia. Quarta-feira, 10 horas da manhã. Se Deus quiser, nos vemos aqui. Fiquem na bênção do Senhor. Paz, queridos. Eu vou postar o programa